Você já ouviu falar sobre a Biblioteca Celestial? A Bíblia fala sobre livros que existem somente nos céus. Livros que registram obras, lágrimas, destinos eternos. Livros que Deus deixou registrado coisas preciosas sobre os servos de Deus, sobre coisas que irão acontecer. E sobre esses livros, eu gostaria hoje de te mostrar nesse vídeo. Se esse assunto te interessa, então fique comigo até o final desse vídeo, que você possa aprender mais sobre a Biblioteca Celestial no Reino do Céu. Olá, aqui é o pastor Jardel Santana falando com você. E nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre o ministério profético, sobre curiosidades bíblicas e como você pode desenvolver o seu chamado e crescer na sua intimidade com Deus. Você se sinta muito bem-vindo em nosso canal. Você possa aqui tirar suas dúvidas, deixar os seus comentários. E para nós começarmos já esse vídeo, já verifica aí se já se inscreveu no nosso canal. Verifica se a tua inscrição está tudo certinho aí. E vamos começar o nosso vídeo. Com certeza, você já ouviu falar sobre esse primeiro livro, o Livro da Vida. Com certeza você já leu sobre ele, você já ouviu em mensagens, em pregações sobre o Livro da Vida. Mas o que é o Livro da Vida? O Livro da Vida, ou o Livro dos Vivos, registra o nome dos salvos, os que pertencem a Deus e têm parte na vida eterna. Nós vamos encontrar uma referência sobre isso no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 32 ao 33, onde Moisés ele intercede pelo povo e diz o seguinte: rogo-te que perdoes o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que escreveste. Perceba então que Deus lhe responde falando o seguinte: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Olha como interessante. Salmo 69, verso 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. Aqui já traz uma outra nomenclatura, mas o mesmo livro, falando que é o livro dos vivos. Daniel, capítulo 12, verso 1, fala que naquele tempo, todo aquele que for achado inscrito no livro será salvo. Olha como é interessante. Filipenses, capítulo 4, verso 3, Paulo ele declara e fala aos seus colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 5, fala: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse, capítulo 13, verso 8, fala: os que adoram a besta não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Olha que aqui é um acréscimo, livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 17, 8 fala: os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Ainda em Apocalipse, capítulo 20, verso 12 ao 15, diz: e se abriu o livro da vida, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21, verso 27 de Apocalipse diz também: nada impuro entrará na Nova Jerusalém, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Em resumo, a gente pode entender então que o livro da vida, o livro do registro da vida, é um livro de um registro celestial dos redimidos. A salvação, então, o destino eterno daqueles que pertencem ao reino de Deus estão expressos então pela inscrição nesse livro, no livro da vida. Como isso é interessante, como é importante a gente aprender sobre isso. Mas fora o livro da vida, a gente tem outro livro chamado o livro das obras. O livro das obras, ou a gente pode também nomeá-lo como o livro dos julgamentos. Por quê? Logo você vai entender. Nesse livro nós encontramos o registro das ações humanas, e eles serão abertos, esses livros serão abertos no dia do juízo final. Daniel capítulo 7, verso 10, fala assim, e assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Perceba então que é um livro no qual vai ser embasado muito julgamento diante do Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 16, fala assim, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temem o Senhor, e para os que se lembram do seu nome.
Apocalipse capítulo 20, verso 12, diz que foram abertos o quê? Os livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Em resumo, então, a gente entende então que esses livros, eles revelam o que? A justiça de Deus. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Todas as nossas ações, palavras, intenções humanas são registradas nesse livro. Agora, antes da gente entrar no terceiro livro, eu quero te dizer, você está gostando desse vídeo? Então, por que você não deu like ainda? Você já está aqui comigo há quase 5 minutos, 6 minutos, e você não deixou seu like ainda, deixa o seu like aí no canal. Nós vamos falar sobre um livro agora que eu gosto muito do tema, que é um livro que a gente pode nomeá-lo como um livro profético. Eu não estou afirmando aqui que de fato esse livro tem uma capa onde está escrito lá livro profético, mas quando a gente entende o teor desses livros, a gente acaba percebendo que o teor do livro é um teor profético, um teor de revelações celestiais. E qual que é o conceito de algo profético? Quando Deus ele estabelece algo, quando Deus ele escreve algo que vai acontecer, que tem um teor profético. A palavra de Deus vai nos dizer em Salmos, capítulo 139, verso 16: No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, antes de existir um só deles. Perceba então que o salmista ele reconhece que os seus dias eles foram escritos num livro. Deus havia determinado, escrito, antes de existir qualquer um deles. Assim também eu, assim também você, todos nós, temos um livro onde Deus deixou estabelecido a nossa vida, onde Ele deixou registrado coisas preciosas para a nossa vida. Isaías capítulo 34, verso 16 diz: Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará. Zacarias capítulo 5, verso do 1 ao 3 diz que ele viu um rolo voante, um livro voante. E esse livro estava ali escrito uma maldição que sairá sobre a face da terra. Perceba como é um livro com um teor profético, um livro que sai diante do Senhor, que tem um teor profético, aonde Deus há de cumprir o que está escrito nesse livro. Apocalipse capítulo de número 5, verso do 1 ao 5 diz que João vê um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, o rolo do destino divino. Perceba então que o livro agora que João ele vê no Apocalipse é semelhante ao livro que Ezequiel lê. Ezequiel ele também vê esse livro que estava escrito por dentro e por fora. E sobre esse livro, um pouquinho mais à frente, em Apocalipse 10, 12, a gente vê que esse livro é dado pelo anjo até João para que ele viesse comer do livro. Comer é um símbolo aqui de internalizar o livro. E esse livro ele tem sabor, olha que interessante. Esse livro ele tem sabor, porque era doce ao paladar, mas amargo ao estômago. Perceba então que esses livros eles revelam um plano divino, os juízos, os propósitos eternos de Deus. Comer o livro então significa receber e anunciar a mensagem dos céus. Como é interessante, como é poderoso isso, né? Agora nós temos também um outro livro que é chamado o Livro das Memórias, ou livro de um memorial que existe diante de Deus. Esse livro é muito especial, eu quero que você redobre a atenção sobre esse livro. Esse é um livro espiritual que guarda as lembranças e as ações dos fiéis, dos justos diante de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 16, vai nos falar algo. Então os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os que temem o seu nome, os que honram o seu nome. Isso, Salmos capítulo, verso 56, verso 8, fala que ele recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no seu livro? Perceba então que até mesmo as lágrimas dos santos, daqueles que amam o Senhor, os que confiam no Senhor, há um registro num livro diante do Senhor. Então entenda, as suas lágrimas, as lágrimas que você tem chorado, elas não passam desapercebidas diante do Deus que se compadece de cada um de nós. Como isso é poderoso para a nossa vida.
Entenda, suas lágrimas estão escritas no livro do Senhor. Ele se compadece. Isso tudo mostra o que? A ternura do Deus que nós servimos. Um Deus que registra cada ato de fé, cada lágrima, tua fidelidade. E ele faz tudo isso num gesto tão poderoso, porque ele entende que nenhuma das nossas decisões, de nossas ações, passa desapercebido aos olhos do Senhor. Como isso é incrível, como isso é maravilhoso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai entender que existem outros livros tão interessantes, livros que nós podemos chamar como livros de uma cidadania celestial. Assim como nós temos registros aqui nessa terra da existência, nós temos um CPF que mostra, né, que é um cadastro de pessoa física. Entenda que no céu nós temos também um registro de uma cidadania celestial. Sobre o registro de uma cidadania celestial, o que nós encontramos? Lucas capítulo 10, verso 20 fala assim: E Jesus, ele disse: Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Hebreus capítulo 12, verso 23 fala: E a igreja dos primogênitos, os seus nomes estão arrolados, inscritos nos céus. Perceba então que há um livro celestial de cidadania, mostrando que o verdadeiro registro na vida do crente, ele não é terreno, mas ele é espiritual. Como tudo isso é poderoso. É maravilhoso, nós sabemos que Deus, ele registra o nome dos salvos, de uma cidadania celestial. E você pode estar se perguntando: mas pastor, como é que eu posso ter o meu nome registrado na cidadania celestial? Como o meu nome pode constar no livro da vida do Cordeiro? E eu quero dizer para você que o seu nome pode constar no livro da vida do Cordeiro à medida que você abre o teu coração para o Senhor Jesus, confessa a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E através de uma oração você pede ao Senhor: Senhor, limpa-me de meus pecados e me arrependo de todos eles. E escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. O dia de você fazer isso é hoje, o momento é agora. Se você talvez não tenha convicção da tua salvação, entenda, através de uma simples oração, de um convite, a salvação pode encontrar o teu coração, a tua vida de forma especial e poderosa. E o seu nome também irá constar no livro da cidadania celestial. Você gostou desse vídeo? Você gostou de aprender mais sobre os livros celestiais? Hoje nós falamos sobre o livro da vida, onde está o registro dos salvos. Falamos sobre o livro das obras, onde existem registros de julgamentos e ações que Deus predeterminou. Falamos sobre livros proféticos, onde trazem revelações, decretos divinos. Falamos sobre o livro das memórias, né, onde as obras e até mesmo as lágrimas dos justos estão registrados. Falamos também sobre livros celestiais de cidadania, onde os nossos nomes estão escritos. Como isso é poderoso. Entenda que esses livros, eles representam também a onisciência e a justiça divina. Mas, além disso tudo, também revela a graça e a lembrança do amor que Deus sente por cada um de nós. Entenda que o livro que mais importa, porém, é o livro da vida do Cordeiro, onde os nomes daqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, estão ali inscritos. Que você possa ser encontrado no livro da vida do Cordeiro. Você abre o teu coração para encontrar Jesus Cristo, e assim o seu livro possa estar constando também no livro da cidadania celestial. Você gostou desse vídeo? Deixa nos comentários aqui qual é o livro que mais te chamou a atenção, e aproveita, esse canal é para você, então que você possa sugerir outros temas que você gostaria de ouvir, que você possa aprender mais a palavra do Senhor e crescer em sabedoria e graça, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente. Fique com Deus.